repente aí algum internauta pode até fazer aí alguma pergunta, e se for possível, a Mainara vai nos responder. O assunto que iremos debater aqui rapidamente, que iremos conversar, será sobre feminismo. Lembrando que a Mainara Santos é graduada e mestranda em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, vamos falar agora aí com a Mainara. Muito obrigado, Mainara, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Vamos, né? Ok. Então, vamos lá. Antes aqui de fazer a primeira pergunta, eu quero agradecer o Hélio Silva, que está conosco. O Hélio Silva estudou comigo em Garanhuns, no Instituto Bíblico do Norte, e também na primeira igreja presbiteriana lá do Recife, né, na Rua das Crioulas. Um abraço, meu amigo Hélio, que nos acompanha nesse momento. Então, Mainara, a primeira pergunta aqui que faço é: como você define o feminismo? Porque a gente, lendo, né, alguns textos sobre o feminismo, a gente sabe, né, que é um movimento que começou lá mais ou menos após a Revolução Francesa, e que algumas definições de que é um movimento, né, social que luta contra a violência de gênero, pela igualdade de direito e de condições das mulheres na sociedade. Então, é dessa forma mesmo que se define o feminismo? Primeiramente que não dá para hoje em dia, né, a gente falar em um feminismo, porque o feminismo ele foi se desenvolvendo e de acordo com isso foram surgindo várias vertentes. Mas no geral, o feminismo ele se caracteriza por ser uma luta que busca pela igualdade das mulheres dentro da sociedade. Certo. Existe vários tipos de feminismo ou não? Existe esse feminismo inicial que iniciou ali depois da Revolução Francesa, ele é conhecido por ser o feminismo liberal, que busca a igualdade aos homens, né? Só de mulheres brancas e geralmente burguesas ou abastadas. Depois vai surgindo outros movimentos, como o feminismo radical, que coloca o homem como uma classe divergente em relação à mulher, o feminismo negro, que analisa a situação das mulheres negras em relação aos homens e em relação às mulheres brancas. E existe também a tradição socialista, né, que aborda essa questão feminina, mas não se trata propriamente de um feminismo. E que de acordo com a história, que nos provou, né, esse tipo de feminismo, ele conseguiu responder melhor às questões das mulheres, porque o feminismo liberal, por exemplo, como ele luta pela igualdade de direitos, ele busca que a mulher chegue em patamares de poder igual aos homens. Já o feminismo que se passou na União Soviética, por exemplo, ele lutava para que as mulheres tivessem condições concretas de existência, e para isso várias medidas foram tomadas, como a criação de creches públicas, refeitórios públicos, lavanderias públicas, que pudessem dar à mulher condições para exercer sua vida, né? Porque as mulheres, elas não só têm uma vida familiar ou no trabalho, elas também têm uma individualidade. Então, essa luta na União Soviética, por exemplo, foi o que conseguiu responder melhor às questões das mulheres, historicamente falando. Então, Mainara, a existência do feminismo se justifica pelo fato de existir a desigualdade na sociedade em relação homem e mulher? Se justifica. Só que a gente não pode entender as relações sociais apenas de acordo com o gênero, né? Porque, apesar de ser necessário, ele não explica tudo. E olhando por um olhar total, de totalização,
a gente tem que ver como as outras relações sociais interferem nessa relação de gênero, né? Então, a classe social de uma mulher rica e de uma mulher pobre coloca elas em lugares muito diferentes dentro do feminismo. Certo. Eu vou aqui contextualizar essa questão do feminismo, trazendo aqui para esse bate-papo a figura da Sarah Winter, né? Ou Sarah Giromini, né? Que é o nome dela mesmo, mas conhecida como Sarah Winter, que foi a primeira mulher, não sei se é a única, mas a primeira mulher a participar do grupo Fêmen da Ucrânia, não é isso? Movimento internacional. E a Sarah Winter colocava, né, os seios para fora, foi detida várias vezes pela polícia. Então, o comportamento de Sarah Winter, apesar de hoje ela dizer que não faz parte do movimento feminista, mas ela se comporta da mesma forma que se comportava outrora. Pegando o exemplo dela, esse comportamento, sim, se a palavra for forte demais, me perdoe, é meio que revoltoso, meio que desobediente às questões ou à lei civil, é uma marca do feminismo, colocar os seios para fora, enfrentar a polícia. Isso é uma marca, é isso que caracteriza o feminismo? Não, esse tipo de comportamento seria o que caracteriza aquele feminismo liberal, né, que eu falei inicialmente, que ele luta pela igualdade das mulheres de direito, só que esse feminismo ele também conversa muito bem com o mercado. E aí o exemplo da Sarah Winter é perfeito para explicar isso, porque ela se apropria de discursos e de práticas surgidas dentro do feminismo para se colocar contra ele. E isso aí fica muito nítido, né, na prática, como esse feminismo liberal ele pode ser apropriado, inclusive por pessoas contrárias a ele. E muito, quando ela foi presa, inclusive, muitas pessoas usaram esse argumento de que por ela ser mulher, ela foi presa. E isso não tem nada a ver, né? Ela foi presa justamente por ser líder de uma organização fascista, e isso não tem nada a ver com o fato dela ser mulher. Então a gente vê que essa capa de gênero e de sexo, muitas vezes ela serve para encobrir práticas que não estão de acordo com as leis, né? Com o que a sociedade coloca para a gente. Certo. Então, a gente percebe, né, já foi dito, que dentro do feminismo há vários tipos de feminismo. Mas, assim, qual seria a melhor expressão, né, ou a melhor definição para o movimento feminista? Historicamente falando, é aquilo que eu falei. Eu acredito que os feminismos, por justamente pautarem na questão de gênero, ao longo do tempo eles foram se modificando. E isso aí foi abrindo novas vertentes, como eu falei, primeiro o liberal, depois o radical e o feminismo negro. Mas nenhum deles coloca uma questão de totalidade das relações sociais. E é por isso que eu acredito que a tradição socialista, né, do marxismo em si, ele consegue abranger todas essas questões de forma mais producente. E aí, quando a gente analisa todas as relações sociais e como a mulher se coloca dentro dessas relações, a gente consegue ter uma resposta melhor para nossos problemas. E é de acordo com esse feminismo, que não é propriamente dito um feminismo, como eu falei, né, uma tradição, um método, eu consigo enxergar respostas que sejam mais de acordo com a realidade, principalmente das mulheres pobres, das mulheres negras, que são muito mais marginalizadas na sociedade, né? Então, para abranger essa quantidade maior de mulheres, eu acredito que a tradição socialista do marxismo responde melhor a essas questões delas. Como eu falei, na própria União Soviética, apesar de não ter sido nem de longe um ideal de socialismo, apesar disso, conseguiu dar respostas melhores do que o mundo ocidental, porque até hoje, por exemplo, a questão do aborto, ela não é discutida de maneira séria e franca, né? Já na União Soviética, até certo ponto foi. E é como eu coloquei também a questão das necessidades práticas diárias das mulheres, porque a gente precisa ter recursos para tanto nos
dedicar a nossas carreiras profissionais, quanto também a nossa própria questão de individualidade. Então, eu acredito que uma mulher pobre, ela vai precisar muito mais de auxílio em relação à criação de filhos, em relação à limpeza da casa, né, o trabalho doméstico, do que chegar numa posição de poder igual aos homens. Porque se isso acontece, não importa se é uma mulher lá, ela vai estar também oprimindo outras mulheres. E é o caso, como você falou mesmo, da Sarah Winter, né? Que ela é mulher, se apropria de um discurso que é feminista, apesar de não ser mais feminista, mas, na prática, ela se opõe à maioria das mulheres. E aí, eu não sei se eu respondi, mas você pode me Não, dizer muito aí. Bom. Eu quase que te dizia Sara, mas Nara, olha, geralmente quando a gente, né, assiste, vê ali pela televisão, pela internet, a mobilização, né, do movimento feminista, geralmente estão sempre metidos assim tretas, né, confusões, atos que beira a desobediência civil. Essa é uma característica inata do feminismo ou não? Isso é uma deturpação? Eu não acredito que seja. Isso também tem muita relação com o mundo que a gente vive agora, né? Eu vou me promover aqui, mas, assim, rapidamente, só para dar uma Você é contextualizada. feminista, né? Eu tenho um canal, né, no YouTube, onde eu falo sobre o que seria a pós-modernidade e o pós-modernismo. Certo. E isso eu acho que responde essa sua pergunta. Porque, de acordo com a implantação do neoliberalismo, foi necessário uma ideologia que justificasse. E daí nasce o pós-modernismo. E o pós-modernismo, uma das suas características é justamente essa: tentar bater os diferentes, ou seja, promover o choque de culturas. Então, essa posição contracultural que a gente vê muitas feministas fazendo, na minha leitura, ela é muito mais contraproducente, porque se a gente parar para pensar, a sociedade como um todo, ela é reacionária, né? Ela é conservadora. Isso. E aí, quando a gente coloca esses princípios logo de choque, vai ter uma reação de negação. Essa sociedade, ao invés, principalmente as mulheres, né? Eu vejo muitas amigas minhas que não têm contato com o feminismo, têm essa leitura do feminismo, de que é uma luta que as mulheres mostram os peitos, e aí elas só fazem gritar e são histéricas e etc. E é isso que eu acredito que acaba causando essa ideia de contracultura, né? De você ser radical ao extremo, para mostrar a diferença. Eu acho que o diálogo e mostrando através das pautas concretas, dá para a gente fazer um diálogo entre a população e o feminismo. Só que, como você falou, essa questão do feminismo liberal, ele é assim mesmo. Tem tudo a ver com o neoliberalismo, né, que pensa primeiramente no indivíduo. Então, o indivíduo ele não vai pensar o que a sociedade vai achar dele. Ele simplesmente está lutando ali por ele mesmo, pela sua luta, e a população está alheia a isso. Então, no caso, esses comportamentos já citados termina por prejudicar o feminismo diante da visão da sociedade, que nem sempre vai se preocupar em ler livros, né, mais densos, tal, sobre... Sim, é isso que eu acabo vendo na prática, né? Que ocorre muito mais o choque e o afastamento do que o diálogo. É como eu falei, primeiramente eu acho que a gente deve chegar nas pessoas de acordo com as suas necessidades práticas e básicas. E se a gente chega gritando pelo direito de se mostrar o corpo, isso aí muitas mulheres vão rechaçar. E, de acordo com a sociedade que a gente vive, né, a gente tem que pensar em meios e em formas de chegar até ela e não afastar as pessoas da luta, porque assim, por isso também, por várias dessas coisas, que a direita ela consegue se apropriar melhor das pautas da classe trabalhadora e chegar a elas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro, né? Não que a culpa da ascensão do Bolsonaro seja de toda a esquerda. Eu acho que isso também é generalizar demais. Mas ele conseguiu
falar de coisas importantes como a segurança, como a corrupção, e por aí vai. Com isso, ele conseguiu angariar o apoio das massas, né? Enquanto a esquerda ela tem muita dificuldade para se aproximar nesse sentido. E eu acho que essa conjuntura de neoliberalismo e de ideologia pós-moderna acaba influenciando bastante. Ok, tem um fato histórico, né, de uma senhora aí chamada Olímpia, que ela foi guilhotinada, né, no dia 3 de novembro de 1793, e os relatos, né, afirmam que ao subir no cadafalso para execução, a Olímpia soltou a seguinte frase, né? Aí abre aspas: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso. Ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Quando fala em tribuna, a gente já pensa até mesmo, né, no meio, né, político, né? Você acha que politicamente o feminismo é bem representado? Eu não acho. Eu acho que o feminismo que a gente tem como representação política, ele não consegue atingir as massas das mulheres. E esse é justamente o meu problema com o feminismo. É por isso também que eu não me identifico como feminista, porque eu não vejo que as representações políticas, como a Tabata Amaral, por exemplo, é uma liberal, né? Ela votou em várias pautas que prejudicavam a classe trabalhadora. E a maior parte da classe trabalhadora é composta de mulheres. Então, é uma representação que vai contra os representados. Então, para mim, o feminismo ele não consegue abranger a totalidade, ou pelo menos a maioria das mulheres, né, que estão em condições ruins de existência. Ok, uma outra questão, Mainara, sim, eu digo isso porque eu converso muito, né, com homens, né, naturalmente, e às vezes quando o assunto é feminismo, sempre os comentários feitos, né, na maioria das vezes, eu vou chamar de estereótipos, tá? É baseado em estereótipos. Relacionado ao homem, a ideia que se tem é que a mulher não, que as feministas não gostam dos homens, que elas querem de alguma forma pagar uma dívida histórica, se tornando igual, né? A expressão vamos assim, meio que coloquial, uma expressão bem livre essa aqui que eu estou usando, tá? Então, igual ou superior aos homens, a ideia de que elas de alguma forma querem se vingar, querem nos escravizar. Então, muitas vezes se pensa que a feminista, né, ela não gosta de homem, do beijo, do abraço, do carinho, e às vezes também até se recusam ao homem, ao companheiro, né, às vezes o namorado, o noivo, pagar um lanche para ela. É como se esse ato, esse gesto, estivesse de alguma forma ofendendo a mesma, onde não é isso. Mas, afinal de contas, na sua visão, o feminismo tem uma ojeriza, né, um pavor aos homens? É como você falou, isso é um estereótipo que se criou do feminismo. E eu acredito que esse estereótipo ele é legitimado justamente pela origem do feminismo, né? Que é ali se colocar em posição de igualdade em relação aos homens. Só que esse feminismo aí que tem mais uma rejeição em relação à figura masculina, ele hoje em dia é aquele feminismo radical, né? Que se baseia na materialidade biológica. Pelo menos é o que as feministas radicais dizem, que por a mulher ser oposta em relação ao homem, o homem constitui uma classe diferente da mulher. E isso aí, na minha leitura, é uma visão completamente errônea, porque como a gente vê na prática, existem várias mulheres que estão em posições de poder e que conseguem oprimir homens, como, por exemplo, é o caso de uma Tabata Amaral da vida, que vota em leis antitrabalhistas, anti-povo,
e acaba atingindo homens negros, homens brancos pobres e assim por diante. Então, isso que você falou realmente é um estereótipo e ele tem a ver com isso, com esse discurso de que a mulher é uma classe e que o homem é outra, quando na verdade a coisa é muito mais complexa do que parece, porque dentro dessa leitura existe raça, existe classe, e existem outras problemáticas sociais que a gente pode acrescentar. Então, não dá para a gente se contrapor em relação aos homens de maneira radical, até porque isso seria uma visão muito superficial da realidade. Eu acredito que é por isso que também uma das minhas pautas é combater esse tipo de feminismo, porque, para mim, e de acordo com a realidade que eu vejo, ele nem abrange todas as mulheres e também é uma visão errônea em relação aos homens. Eu acho até que é muito, muito nada a ver você colocar essa questão dessa forma. Certo, certo. Eu até cheguei a comentar com você, Mainara, que já tentei por diversas vezes, eu inclusive faço parte, né, de 2 grupos que são grupos voltados, né, para o feminismo, participo de grupos, né, de direita e grupos também de esquerda, né? Eu acho que eu te conheci num grupo, não sei se era estudo sobre marxismo, foi em um grupo desse aí que eu vi lá, não sei se foi uma pergunta, e depois vi o vídeo seu, assisti e achei muito interessante. Eu tentei, e isso na conversa contigo eu deixei claro, já tentei conversar com muitas feministas, né, fazendo perguntas simples, sendo muito cuidadoso, né, na hora de perguntar e até dizendo, olha, caso uma pergunta seja mal colocada, usar uma palavra, me desculpe, é que eu não domino tal assunto, para ver se baixava um pouco a bola. Mas não teve jeito. Era sempre pancada, 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 como se eu fosse um inimigo dela e ela nem me conhece. E mesmo eu conversando com muito carinho, mas não tinha jeito. Era sempre porrada, porrada. Então, será que, né, essa agressividade atrapalha, não atrapalha assim o diálogo? É isso que eu falei, a gente deve buscar alianças, né? Não rechaçar elas, porque isso vai prejudicar o debate e vai prejudicar a luta consequentemente. Não se faz diálogo dessa forma, até porque isso não é um diálogo, né? Quando você parte do pressuposto de que o outro é o inimigo, isso acaba se complicando. E no vídeo meu do canal, o canal Dialeticando, para quem tiver interesse, eu falo sobre isso, como o pós-modernismo, a pós-modernidade, ele acaba estereotipando os grupos sociais. Então, as mulheres elas vão colocar a causa de sua opressão nos homens, ao invés de pensar na totalidade das relações sociais, né? E isso é o que acaba afastando várias pessoas da luta. Porque como é que você vai se aliar a uma pessoa que você vê como inimigo? E isso tem várias influências, como, por exemplo, a ideia do Foucault, né? O Foucault é um filósofo muito conhecido e muito utilizado, principalmente nas ciências humanas, e aí ele, analisando as relações de poder, relações sociais, ele fala que elas estão impregnadas em todas as relações sociais, o que não é mentira, né? Mas acaba que isso inverte as coisas, porque quando você diz que na minha relação íntima tem uma opressão e não olha, por exemplo, para a questão do Estado que institucionaliza essa opressão, a gente acaba individualizando a culpa. Culpa também é uma coisa muito cristã, né? A responsabilidade. A gente acaba colocando os homens como os nossos inimigos. E não é assim, apesar de que os homens estruturalmente estão posicionados num local de maior conforto em relação às mulheres, porque nesse meu último vídeo eu expliquei um pouco sobre isso, que as mulheres elas estão num lugar de subalternidade, porque a gente arca com os empregos considerados mais degradantes, somos a parte da população que está mais desempregada, que é mais analfabeta, né? E quando está em posição de igualdade com o homem, também recebe menos, arcamos com uma dupla jornada de trabalho, dentro e fora de casa, às vezes tripla,
quando coloca aí um filho na questão. Então, é entendível que várias mulheres, principalmente as que estão tendo contato agora com esse debate, vejam uma figura masculina, o símbolo da sua opressão, só que essa leitura ela é muito superficial, muito errônea e vai de acordo só com a aparência das coisas. E esse é justamente uma das características do pós-modernismo, que é a ideologia do neoliberalismo, nosso sistema atual, né? Que faz as análises de acordo com as aparências das coisas. E isso nunca chega na questão central, ou pelo menos numa questão que dê uma resposta mais satisfatória às nossas problemáticas. E aí é como eu falei, né? Eu no marxismo, eu vejo essa resposta que não é só teórica, também é prática, porque de acordo com as minhas necessidades básicas, das necessidades básicas das mulheres que me criaram, das mulheres que me inspiram, ele está muito melhor, ele consegue responder muito melhor às nossas questões de questões básicas e práticas de vida do que o feminismo, que coloca, por exemplo, como é o caso do feminismo radical, diz que uma mulher ela é uma classe diferente dos homens, ou o feminismo liberal, que luta para que as mulheres cheguem em posição de igualdade aos homens, quando, na verdade, quando essas mulheres chegam lá, ela também vai oprimir outras mulheres, e aí fica muito complicado a gente partir do feminismo. Eu acho que o feminismo, por ter se repartido tanto, ele mostra sua ineficácia. E o feminismo negro, né, por último, que tem a questão da interseccionalidade, que era no caso de analisar raça, classe e gênero. E aí, eles vendo isso, por exemplo, fica muito difícil para uma mulher branca, mesmo sabendo que o feminismo negro analisa essas três questões, se identificar com ele, porque o nome já está dizendo feminismo negro. Aí eu chego branca e digo, eu sou feminista negra. Vou virar motivo de piada, não é isso? E, além do mais, eu acho que a ferramenta da interseccionalidade, por ela igualar as opressões, ela parte de uma leitura errônea, porque a classe social, ela não é uma opressão, ela é uma questão de exploração, ela é uma relação social ela é condicionada por dois agentes opostos. Então, por exemplo, um homem, ele não existe porque a mulher existe. Eles existem espontaneamente. Agora, o rico, ele só existe porque existe um pobre para ele explorar. E essa relação social, ela é dialética, né? Ela conversa ali também é antagônica. Já em relação ao gênero, não é. A mulher é mulher e o homem é homem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de que a relação social, né, em relação a isso, mas é isso que eu falei. Eu acho que o feminismo ele parte de uma leitura errônea a colocar o homem contraposto à mulher, quando na verdade a gente deve olhar toda a relação social e como esses dois indivíduos se posicionam nelas. Ô Mainara, mas ser rico, no caso, é ser mal, é ser explorador, na sua visão? Assim, eu não acho que isso seja um caso de espontaneidade, sabe? Tipo, o rico, ele vai lutar para manter sua posição. E o pobre, ele vai lutar para ascender, né? Só que isso é impossível enquanto existir a riqueza. E aí não é um caso de dizer, oh, nossa, todos os ricos são malvadões e eles estão com um plano mirabológico para oprimir, para explorar pobres. Não é isso. É uma relação social historicamente cristalizada. E aí, por isso que existe aquele termo, luta de classes. Porque não é uma luta entre indivíduos, você vai ser rico e eu vou ser pobre. É uma luta social, que as pessoas vão lutarem para manter sua posição. Okay. Principalmente os ricos, né? Nesse caso. Ok, o nosso tempo aí já está quase se esgotando, mas ainda dá para a gente trabalhar duas perguntinhas. A cultura ocidental, ela tem a influência, né, da religião, né, da ética, né, da moral judaico-cristã. Tá? Não é à toa que a sociedade ocidental usa muito a Bíblia, né, como o código, né, de práticas, de crenças e etc. E na Bíblia, mais precisamente lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele diz assim: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, né? Mas ali todo o contexto
vai mostrando que não é uma submissão escrava, como pensam algumas pessoas. Ao homem, Paulo diz que, olha, vocês devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Ou seja, diz que o homem tem o dever de praticar o amor sacrificial pela sua companheira. Como você vê hoje, assim, no feminismo ou na sociedade, a ideia de submissão, mulher em relação ao homem? A mulher, no relacionamento, ela deve realmente ser submissa ao seu marido ou não? Como é que é visto essa questão? É visto que não, né? Que na verdade, a mulher é tanto indivíduo como homem. E aí essas individualidades, elas precisam ser respeitadas para que haja uma relação genuína ali. Se existe uma opressão, uma dominação de uma parte por outra, a gente já não tem como falar de uma relação saudável, né? Uma relação ali que envolva a justeza e envolva a franqueza também. Eu acho que isso também reflete muito, essa questão da Bíblia, né, que você colocou, reflete muito nos relacionamentos atuais, principalmente dessas mulheres mais ligadas à igreja, que por ter essa visão de que a mulher deve ser submissa, ou pelo menos ela tem que aceitar aquilo que o marido faz porque ele é homem, isso acaba dificultando que essas mulheres tomem consciência de si e vejam que o lugar delas não é esse na sociedade. O lugar delas é ser respeitada, é ter uma relação que a pessoa lhe entenda e que lhe respeite da mesma forma que ela também vai fazer. Você falando aí, eu lembrei assim, né, de experiências, né, eclesiásticas, né, de comunidade religiosa que tive, e ainda hoje tenho um contato com pessoas, né, do meio, e a gente sempre vê o seguinte, que, por exemplo, em 10 separações, em 11, a culpa é da mulher. Sempre o homem, né, alega que foi traído, e a igreja, sem muita pressão, permite ou meio que endossa o homem deixar a esposa, mesmo no ambiente de fé, no ambiente religioso. A mulher sempre sai com uma parte ruim da história. Quando é o contrário, que a mulher chega e diz para o líder religioso que o marido traiu e que ela não quer mais viver com ele, quer seguir a vida dela, aí o tratamento é outro. E se ela insiste nessa decisão, ela muitas vezes é recriminada dentro daquele ambiente de fé. Então, isso também é uma prova de que o machismo, né, a desigualdade ainda está muito presente nas estruturas da sociedade. Com certeza. E a religião, como você falou, ela contribui para isso, né? Porque a religião, ela também é uma ideologia. E ela reforça esse padrão de lugar social subalternizado que a mulher está inserida. A mulher está naturalmente nessa condição. Só que a ideologia, como a religião, ela acaba reforçando. E esse exemplo das mulheres dentro da igreja, até quando o marido trai, né, a mulher ainda é errada por querer sair desse relacionamento. Isso aí é um reflexo de como a sociedade ela está baseada em padrões machistas e patriarcais. Uhum. Olha só, Mainara, o movimento feminismo tem sua expressão lá na França, na Espanha, na Inglaterra e no Brasil, né? O Brasil é diferente de tudo. Então, o feminismo brasileiro é outro. Mas a pergunta que quero fazer é o seguinte: o que falta para o movimento feminista no Brasil dissipar essa nuvem negra que paira sobre ele no que diz respeito à visão da sociedade? Eu acredito que é justamente construir diálogos e pontes com as massas, né? Com as pessoas comuns, porque muitas das nossas teorias feministas, elas vêm importadas, e aí isso muitas vezes acaba fazendo uma análise muito superficial
e às vezes descabida da realidade histórica do Brasil. Então, até por nós estarmos historicamente e estruturalmente posicionados numa relação de dependência econômica em relação aos países centrais do capitalismo, a gente também precisa de uma resposta diferente daquelas que foram dadas nesses países. O feminismo liberal aqui também chegou importado dos Estados Unidos e da Europa, né? Assim como o feminismo radical e o feminismo negro. Por incrível que pareça, todos esses foram importados. E aí, quando a gente fala numa concepção que busque analisar todas as relações sociais, eu acho que aquela resposta do marxismo, que não é uma resposta, como muitos pensam, eurocêntrica, porque existiram vários teóricos do marxismo, negros, indígenas, latino-americanos, eles conseguem dar uma resposta mais satisfatória aos nossos problemas sociais. E aí eu acho que se a gente se apega a essa visão, né, se a gente incorpora essa visão para entender os nossos problemas aqui no Brasil, a gente consegue dar uma resposta melhor, tanto às mulheres quanto aos outros grupos sociais oprimidos. Ok. Mainara, você fala muito, né, sobre marxismo, né? Já mencionou aí o Karl Marx, então leu bastante literatura marxista, né? Isso. Mas as literaturas marxistas, ela influencia mesmo, ela incentiva a violência, a radicalidade, ou é mais um estereótipo? Ou a literatura marxista deve ser lida dentro do seu contexto? A gente deve ler tudo, né? Até para a gente selecionar aquilo que nos serve. E falando de uma maneira geral, a violência ela já está posta. Porque quando existem classes sociais na sociedade, a teoria marxista ela mostra que o Estado ele nasce desse conflito de classes. Então o Estado, por exemplo, ele vai trabalhar para assegurar os direitos daquela classe dominante. Então, a violência é um dos meios que essa classe dominante utiliza para neutralizar as forças dominadas. E no caso da violência em si, dentro da teoria marxista, Lenin, por exemplo, ele afirma que a gente só pode destruir essa relação social através de uma tomada de poder violenta também, que dê uma resposta à altura e segure essa resistência do capitalismo, né? Para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária. Pode parecer para muitos uma contradição, né? Como é que você combate a violência com violência? Só que a questão da violência não é uma questão que surge dos marxistas. Os marxistas afirmam que ela já existe. E como a gente vê, a violência do Estado, né, que principalmente mata muito mais jovens negros, ela está posta. Então, uma resposta, ela seria só a reação, e não uma forma violenta, porque eu acho até mirabolante, né, umas concepções mirabolantes que as pessoas têm do marxismo. Quando, na verdade, essa tradição nada mais faz que atestar a realidade que já está posta. Okay. Então, se a gente vê que a violência policial é uma das coisas que mais interfere na vida da juventude negra no Brasil, é claro que ela já está posta. Então, a gente deve dar uma resposta à altura. Isso não significa que uma tomada de poder vai ter que sair matando todo mundo, sabe? Uma luta de classes, um momento revolucionário traz muitas mortes. Só que isso não significa também uma banalização dessas mortes, porque aí a gente já estaria falando com um regime fascista, né? E não é isso que a gente pretende. Ok. Então, Mainara, em outra ocasião, vamos marcar um outro momento para a gente conversar um pouquinho sobre Karl Marx, né? Eu acho que foi justamente ele e Engels, né, que disse que a violência é a mãe de todas as revoluções. Seja, é impossível, né, haver uma revolução, seja ela qual for, sem que a violência esteja presente, né? Isso não por ser a violência uma coisa boa, mas é que o contexto de repente pode exigir essas ações, né? Essas realidades. Então, vamos marcar uma outra ocasião
para a gente falar um pouco sobre Karl Marx, sobre as ideias de Karl Marx, tá certo? Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite, né, para conversar sobre feminismo. Na verdade, foi um bate-papo, né? Então, não teve pauta, né? Não teve pauta. A minha intenção era fazer perguntas que estão baseadas no senso comum, né? Baseadas nos estereótipos, que infelizmente a sociedade termina debatendo esse assunto dessa forma, né? Porque a minoria que se preocupa em ler um artigo, ler a história, para saber realmente se as coisas são assim. Então, deixo a palavra para você dar suas considerações finais. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade. Eu espero ter conseguido responder as questões de forma satisfatória e espero contribuir muito mais na próxima entrevista, né, no próximo encontro. Foi muito bom, muito obrigado. Tá certo? Mainara Santos, que é graduada e mestranda em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, com muito brilhantismo e clareza na fala, esclareceu aqui os mais diversos pontos e deixou muito claro no linguajar, né, que é nordestina, né? Oportunidade, necessidade, né? Eu quando ligo para casa lá em Maceió, aí vem minha irmã dizendo, aí diz assim, Tassiano, meu telefone é da TIM, né? Então, o nordestino tem uma forma legal, né? Diferente de falar. Então, um abraço para você, para toda a sua família, e é um abraço virtual, né? Ninguém pode estar se abraçando fisicamente, para todos aí da Paraíba, que foi muito bem representado por você. Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, Mainara. Até, muito obrigada. Tchau. Então é isso, amigos, 12h02. Vamos ficando por aqui e às 16 horas estaremos entrevistando um pré-candidato a deputado federal de São Miguel, El Salvador, tá certo? O país de El Salvador, que fica aqui na América, né, Central. Então, eu estarei entrevistando Caleb Navarro, do partido Nuevas Ideias. Então, às 17 horas aqui no Tailândia News Brasil. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde.